Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Só com um pouquinho de saudades, né? Sentindo falta desse calor humano, mas precisamos tomar essa atitude responsável, né? Para a gente tentar minimizar a situação que encontra o nosso país, tá certo? Preciso da ajuda de vocês aí em casa, né? Fazendo todos os cuidados que tem que ser feitos, né? Lavem as mãos, passem álcool gel e aí vai dar tudo certo. Espero logo, logo ter vocês de volta, tá? Então, hoje a gente vai estar trazendo um conteúdo online, um formato diferente, né? A gente vai estar nesse contato online com vocês. Esse conteúdo, eu preciso que vocês antes, né, façam a leitura do material, tá? Vocês vão abrir aí no capítulo 3, na página 19 do livro, né, de desenvolvimento pessoal, tá certo? Então, façam a leitura para depois vocês estarem acompanhando comigo todo o conteúdo online, tá? Para que vocês não fiquem perdidos, já tem uma breve, né, leitura desse conteúdo, ok? Então, vou iniciar agora com vocês, né? Aqui está sinalizando o capítulo, a página e o nosso assunto do dia. Qual é o nosso conteúdo? Dispensação e receitas, tá? Um assunto extremamente importante para a profissão de vocês, né? Vocês vão ver que é de suma importância saber esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. O primeiro, né, que eu passo para vocês é o questionamento, o que vocês entendem por dispensação, né? É um termo comum, porém o significado dele na profissão de vocês é um pouquinho diferente. Quando a gente fala dispensar, a gente fala como se fosse assim, eliminar, né? Jogar fora, colocar de lado. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas na profissão de vocês, o termo dispensação é um termo importantíssimo e não tem nada a ver com eliminar, com deixar, né, de lado. É algo de extrema importância, de suma importância. E aí eu vou estar explicando para vocês durante todo esse nosso conteúdo. E aí eu trago o conceito para que vocês tenham noção da importância dele, né, desse terminho. Ato de assegurar que o medicamento de boa qualidade seja entregue ao paciente certo, né, na dose prescrita, na quantidade adequada, que sejam fornecidas informações suficientes para o uso correto e que seja embalado de forma a preservar a qualidade do produto. Gente, nesse primeiro contato aqui, com esse conceito, a gente já tem uma dimensão do que seria esse termo dispensação, né? Essa palavra dispensação. O que é isso? É simplesmente quando eu chego numa drogaria ou numa farmácia, tá, de manipulação, e aí eu me deparo com o atendente de farmácia, e o atendente de farmácia vai receber o receituário de vocês, a prescrição médica, e aí ele vai analisar, interpretar, né? Checar a dosagem, checar a quantidade de caixas de comprimido, ou se for frasco, a quantidade de ml, quantos frascos eu preciso dispensar. Então, dispensar é o ato de entregar com responsabilidade, certo? Nesse ato de entrega, eu preciso orientar meu paciente, meu cliente, saber se ele realmente conhece como vai ser o uso daquele medicamento. Eu sempre gosto de trazer um exemplo bem prático e que aconteceu de fato, né? Vocês já estudaram comigo óvulo, né? Óvulo é uma forma farmacêutica que é para ser introduzida na vagina. E aí, por falta de orientação, né, a idosa levou o óvulo e comeu todos os óvulos. Ou seja, algo que era para ser introduzido na vagina foi ingerido. E aí, a culpa é dela? Não, porque ela não sabia ler. E de quem é a culpa? Do médico, que não a orientou. E ainda passou por quem? Pelo profissional, atendente de farmácia, que também não a orientou, né? Então, o óvulo ele vem num blister do mesmo jeito que vem um comprimido. Então, é muito mais fácil ela ingerir do que ela colocar na vagina, né? Então, eu trago essa situação engraçada, mas que é séria. A responsabilidade de vocês no ato, né, da dispensação, de orientar.
Outro exemplo muito comum que eu gosto de estar passando para vocês é no momento de dispensar um medicamento controlado, um medicamento especial, né? Que medicamento é esse, Priscila? Um antibiótico. Um antibiótico, gente, ele precisa ser muito bem orientado, porque tem muitas pessoas que fazem o uso do antibiótico de forma errada. Não tomam na hora certa, porque tem que ser muito regradinho, ou simplesmente param um tratamento, interrompem um tratamento pelo simples fato de não ter mais sintomas. Mas o simples fato de não ter sintomas não significa dizer que a bactéria não está ali no organismo. E sempre ela está, certo? Então, assim, se o tratamento for de 7 dias, é importante que ela faça o tratamento de 7 dias. Porque geralmente com 3 dias o paciente já não tem mais sintomas, certo? E aí ele diz, eu não vou estar tomando um antibiótico que é fortíssimo, que está agredindo o meu estômago, se eu já estou boa, sem sintomas. A realidade é essa. Mas a gente entende que aquelas bactérias que estão lá ainda, que não morreram, elas vão ficar super resistentes e vão se multiplicar. E quando elas se multiplicam, elas vão ficar o quê? Bem mais fortes. Aquelas que eram as bactérias mais fraquinhas, elas morrem, e as que eram super resistentes continuam lá. E aí, com o passar dos dias, a gente vai voltar a ter os sintomas, e o que o paciente vai fazer? Tomar o medicamento que sobrou. Vai adiantar? Não, porque agora só tem bactérias fortes, bactérias super resistentes. Então, façam uma orientação responsável para o cliente de vocês. Eles precisam dessa orientação. A nossa população não existe essa cultura aqui. Então, é interessante que vocês sejam um diferencial no atendimento, tá? A nossa instituição, ela preza por isso, que vocês façam um atendimento com brilhantismo, que sejam um profissional capacitado e que possam estar levando essa diferença para o mercado de trabalho, tá certo? Então, esse é o momento de vocês arrasarem na hora da entrega do medicamento, tá certo? Então, outra coisa também que eu gosto de orientar é a questão da dispensação de medicamentos termoláveis. O que são medicamentos termoláveis? Medicamentos que precisam ser refrigerados. Esses medicamentos refrigerados, eles não saíram de uma geladeira? Então, quando a gente passa para a mão do paciente, vai estar refrigerado? Não. Então, é interessante que vocês tenham esse cuidado de pegar uma caixinha térmica, um isoporzinho, e passar, né, para o paciente esse medicamento dentro desse isopor. Ah, eu não tenho aqui na drogaria, o que é que eu faço? Só vai dispensar o medicamento quando o cliente trouxer essa caixa térmica, tá certo? Não podemos dispensar. Ai, Priscila, mas eu moro aqui do lado. Eu preciso dessa insulina urgente. Não importa. Vocês não podem dispensar o medicamento sem a caixinha térmica, sem o isopor. Tá certo? Que tenham atenção nisso, pelo amor de Deus. Tanto na questão do armazenamento, como no momento de dispensar esse medicamento. Quais são os objetivos da dispensação? Né? Garantir o cumprimento, né, da prescrição por meio de fornecimento do medicamento correto e na quantidade adequada, que eu já falei para vocês. Contribuir para a adesão ao tratamento, já falei também. Minimizar erros de prescrição, às vezes até o próprio médico ele passa uma dosagem que não condiz com a idade do paciente, proporcionar atenção farmacêutica de qualidade, informar sobre o uso correto do medicamento. Então, a gente já acabou de falar isso. É importante a orientação, tá ok? Orientar sobre, né, cumprimento do tratamento, dosagem, interações medicamentosas, que a gente já estudou, tá certo? É importante perguntar se ele já toma algum medicamento. Precauções, até a questão de alergia, é sempre interessante perguntar. Promoção do uso seguro e racional, dizer para ele que não se automedique, o que sobrou, não utilizar depois. Cumprimento de horários, condições de conservação e guarda dos medicamentos que a gente também já passou. Aqui são etiquetas, gente, que facilitam, né, no momento da dispensação. Vamos supor que eu pego uma senhorinha que não entende nada, que não sabe ler. Eu posso facilitar com essas etiquetas, tá certo? No momento da dispensação. Gente, é pensar no outro, é ter empatia, tá? Imagina se fosse eu que não soubesse ler e que tá lá a letra do médico, que vocês sabem que é difícil de ler.
Então, facilitem, né? Coloquem os horários e quais são os horários que ela precisa tomar de forma mais clara, tá? E aí eu falo um pouquinho da prescrição, gente. A prescrição é o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente com a respectiva dosagem e duração do tratamento. É um documento legal pelo qual se responsabilizam aqueles que prescrevem. Quem é que prescreve, gente? Médico, médico veterinário, tá certo? Dentista, tá? Então, e interessante também falar de psiquiatra. Muita gente acha que psiquiatra não é médico, mas é médico sim. Tá? Esses profissionais, eles podem estar prescrevendo medicamentos, tá certo? Aqui tem alguns cuidados que precisam ter na prescrição, né? Ter o nome, o endereço do paciente, ter a assinatura, ter o carimbo, ter o CRM, tá? Ter todas as informações legais e precisa também, a prescrição precisa estar legível. Esse é o grande problema que a gente encontra, né? Então, precisa estar legível. Aí eu trouxe essa prescrição aqui. E aí, gente, isso é uma prescrição? Um monte de rabisco, porque aqui não dá para entender nada. Eu não consigo ler isso. Então, a gente é obrigado, nós somos obrigadas a dispensar um medicamento desse, que a gente não consegue nem identificar qual é o produto? Não, não somos obrigados. A gente pede para voltar. E, para finalizar, eu vou falar um pouquinho de receitas, né? Tipos de receituários. Temos receituário simples, que é aquele, né, que é de uma via só, branquinho, às vezes só com a logomarca da clínica, né, para medicamentos não tajados ou medicamentos de taja vermelha sem a retenção da receita. Temos os receituários do tipo A, que é esse amarelinho, é só uma via, tá certo? São para medicamentos, gente, analgésicos fortíssimos que vão atingir o sistema nervoso central, como a morfina, tramal, tá? Anfetamina, que são analgésicos muito fortes, tá? Então, eles são prescritos nesse receituário amarelo, do tipo A. Temos o receituário tipo B, tá? Que é esse azulzinho, que são, eu costumo dizer, brincar, que são aqueles PAN, bromazepam, tudo que tem PAN no final, né? Que são sedativos, ansiolíticos, né? Que, por sinal, são medicamentos muito utilizados pela nossa população, pela população brasileira, né? Somos dependentes, muitas vezes, desses medicamentos. E temos também a sibutramina, tá certo? Que eu trago aqui, ó, do B2, que vem com esse terminho, que o paciente precisa estar ciente de todos os efeitos colaterais que esse medicamento causa. A sibutramina é para ser vendido, né, acompanhado desse termo. A realidade não é essa, tá? Infelizmente, os médicos nem apresentam esse termo para o paciente, para não assustar o paciente e fazer com que ele não use o medicamento. A realidade, tá? Aqui é o receituário, tá, de 2 vias, que é muito utilizado para medicamentos controlados, medicamentos tarja vermelha com retenção da receita. A gente precisa aqui do carimbo, precisa dos dados de quem vai comprar, tá certo? Endereço, tudo bonitinho. E esse receituário vem com 2 vias. Muito utilizado para antibiótico, utilizado para anticonvulsivantes, tá? Medicamento controlado, gente, não é medicamento tarja preta. O tarja preta é aquele azulzinho que a gente viu, tá? Dos PANs da vida. Bromazepam, tá certo? Eles são tarja preta. Mas controlado é que há um controle ao dispensar a medicação. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não confundir, tá certo? E aí, por último, esse receituário aqui, ó, vem chamando a atenção que jamais, em hipótese alguma, gestante pode estar utilizando ele. Muito utilizado esse receituário para prescrever Roacutan. Para quem não conhece, é um medicamento utilizado para acne severa, né? Quem tem muita acne, muita espinha, e é um tratamento, querendo ou não, gente, ele é um ácido sistêmico, né? Que a gente vai tomar, vai ingerir. Então, é um medicamento que tem vários efeitos colaterais, porém, ele tem a sua funcionalidade, ele tem eficácia, tá? Mas tem que ser prescrito pelo médico. E aí vem um termo também, tá?
dizendo todos os efeitos colaterais. A pessoa tem que assinar dizendo que está ciente de todos os efeitos colaterais. E se for menor de 18 anos, os pais têm que assinarem, tá? Com consentimento deles, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo online de hoje, tá? No próximo conteúdo online vai ser atendimento ao cliente, já não vai ser mais comigo, mas vai ser com o professor Márcio. Ele vai estar dando continuidade a esses conteúdos online do livro de desenvolvimento pessoal, tá certo? Então, com vocês, eu finalizo aqui. Pena que eu não posso abraçá-los, mas sintam-se abraçados aí na casinha de vocês. Vou estar aqui com o coração bem apertadinho, mas a gente, quando tudo se normalizar, a gente volta, né, com os nossos carinhos afetivos. Tá? Deixo a mensagem, né, para finalizar nosso conteúdo. E não esqueçam, tá? A gente vai estar disponibilizando para vocês um estudo dirigido para que vocês possam estar respondendo, tá? E esse estudo vai contabilizar como nota de participação e vai contabilizar também como frequência. Então, eu preciso que vocês respondam e devolvam para o CRA, tá certo? Não esqueçam, por favor. Então, façam isso, certo? Então, finalizo aqui nosso conteúdo e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau para vocês. Se cuidem.